que essa pesquisa mostra em relação à anterior, que foi realizada em junho, é que há uma estabilidade aí nesse quadro, né? Tem apenas um cenário onde nós podemos fazer uma evolução, que são um cenário que na época parecia mais provável, e agora tem uma pergunta nova, com mais candidatos, como você apresentou, porque enquanto não tivermos os candidatos definitivos, essa lista vai oscilando, né, de um cenário para o outro, de uma pesquisa para outra, porque novos players aparecem, né, e se colocam como possíveis candidatos. Então, nessa comparação única que é feita no cenário mais restrito, com apenas 5 candidatos, mostra uma estabilidade muito grande, né, poucas oscilações dentro da margem de erro, e continua mostrando a mesma tendência da força de cada um dos candidatos, né? Então, o ex-presidente Lula segue com uma força bastante expressiva entre os eleitores do Nordeste, entre as pessoas que têm ensino fundamental 1, entre aqueles que residem nos municípios de menor porte, com até 50 mil habitantes, entre os católicos e entre aqueles que têm uma renda menor. Né? Entre aqueles que têm uma renda menor, o presidente chega a ter 59% das intenções de votos, entre aqueles que têm até um salário mínimo de renda familiar, e no extremo maior de 5 salários mínimos de renda familiar, ele tem 29%. Exatamente nesse segmento é onde o presidente Jair Bolsonaro tem mais força. Ele chega a ter 40% da intenção de voto no segmento de renda mais alta. E no segmento de renda mais baixa, ele tem 16%. Continua uma força grande do presidente Jair Bolsonaro entre os eleitores da região norte e centro-oeste do país, entre os homens, entre os evangélicos, e na renda mais alta. Certo. A senhora citou os evangélicos. No último levantamento, por exemplo, o Datafolha mostrou uma diminuição do apoio ao presidente Bolsonaro nesse que é das suas principais frentes. Essa é uma das suas principais frentes, né? Como é que está especificamente, né? Se a gente pontuar, se a gente destacar o grupo de evangélicos, Márcia? Então, desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu, há uma queda, sim, de apoio entre os evangélicos, mas mesmo com essa queda, ele ainda continua com uma intenção de voto significativa, de 31% entre os evangélicos. Então, mesmo tendo diminuído o apoio na avaliação e em outras questões, ainda com essa diminuição, ele ainda é um segmento bastante relevante de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Certo. Outro assunto que eu queria abordar contigo aqui é a terceira via, né, chamada assim, nomes fora Lula, Bolsonaro. Como é que a senhora tem acompanhado essa movimentação? Né? A pesquisa IPEC fez alguns cenários, trouxe alguns nomes. Como é que a senhora avalia o comportamento desses outros nomes, Márcia? Então, neste momento, fica se tendo essa polarização forte entre Lula e Bolsonaro, porque também muitos dos outros players são muito desconhecidos ainda da população. Né? Então, nós vamos ter que acompanhar daqui até as eleições se com mais conhecimento há alguma movimentação para uma possível terceira via. Hoje, no quadro de hoje, com o grau de conhecimento que as pessoas têm dos possíveis candidatos, essa possível terceira via está bastante diluída aí entre os outros players que podem se colocar e que ainda não são tão conhecidos da população. Mesmo o candidato Ciro Gomes ainda tem ali uma parcela significativa de conhecimento da população. Márcia, e em um dos cenários ali aparece o ex-presidente Lula na margem de erro, podendo chegar a 50%, ou seja, muito perto de uma vitória no primeiro turno também, né? Existe essa movimentação que precisa ser acompanhada, certo? Sim, então isso eu acho que à medida que os candidatos forem definidos e forem se tornando conhecidos do eleitor, é um movimento que terá que ser acompanhado, porque hoje é essa situação, hoje uma pesquisa de intenção de voto tão distante ainda do processo eleitoral,
ela acaba mostrando um pouco mais o nível de conhecimento e preferência entre os candidatos que são conhecidos, né? Então nós temos que acompanhar aí a evolução dos demais candidatos que se colocarão para esse pleito. Até porque a taxa de rejeição dos dois candidatos que estão ali liderando essas pesquisas, Lula e Bolsonaro, são taxas altas, né? Os dois têm taxas altas Sim. de desaprovação, de rejeição, né? Sim, está bastante polarizado porque ambos têm, são bem conhecidos e têm uma alta índice de rejeição, o que significa que são rejeições mais consolidadas, mais difíceis de serem mudadas ao longo do processo de uma campanha eleitoral.